Rapaziada, bora dar uma olhada aqui porque o Gerson se ferrou, né? Azedou o pé do frango de vez pra ele. Júlio Miguel Neto, tem também Mauro César e o Vene Casagrande aqui com as informações do Flamengo. De última hora do Pedro saindo aí do Flamengo. Vamos começar aqui pelo Júlio Miguel Neto. Se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixe seu like, bora pro vídeo. Olha, sobre essa situação da coletiva do Felipe Luiz e da sua posição em relação a retirar o atacante Pedro do confronto diante do São Paulo, né? Vitória do Flamengo 2-0, gol de Luiz Araújo e o Alacian. Muitas vezes a gente criticou algum tipo de atitude ou escolha do Felipe Luiz. Mas olha, eu gosto muito do Pedro, eu acho o Pedro um baita atacante, como ele mesmo citou, jogador de Copa do Mundo. E para mim o Felipe Luiz foi cirúrgico nas suas colocações. É claro que o Pedro em algum momento pode querer se manifestar e ele deixou um recado muito claro. Ou ele melhora ou ele tá fora. Isso é muito claro. E aí, novamente, eu vou voltar àquelas pessoas, aos haters, aos babacas de plantões, que quando a gente dá informação, uma informação um pouco mais cautelosa ou um pouco mais delicada, dizem que a gente, jornalista, youtuber, influenciador, enfim, quem seja, quer zonear o ambiente do Flamengo. Flamengo líder do campeonato, boa vitória, passou por cima do São Paulo, mas a notícia é para ser pontuada, é para ser passada. Parabéns ao Thiago Asmar, meu amigo Asmar Pilhado, que trouxe essa informação em primeira mão. O Pedro, a atitude do Pedro não é uma atitude profissional. E hoje, para jogar no Flamengo, você tem que ter uma atitude profissional. Você tem que se dedicar nos treinos, se dedicar nos jogos. E realmente, de fato, se tudo isso que o treinador falou, e obviamente o Felipe não estaria mentindo, todas as valências dos treinamentos, o Pedro ficou em último lugar, beira de fato realmente o ridículo, como ele mesmo falou. O Felipe é o treinador, é o comandante, você tem que respeitar, embora muitas vezes você pode até discordar das suas escolhas, mas nessa situação aí, desculpa até o termo chulo, botou o pau na mesa e mostrou que quem manda é ele. É claro que é um ativo do clube, deixou muito claro que se ele tiver na rotação de todos, o Pedro vai ser titular, porque ele é muito bom, mas o Pedro tem que querer. Além disso, ele citou também a situação do atacante, né? Já não é a primeira vez, há muito tempo que ele vinha treinando assim. Então, parabéns ao Felipe. E vamos lembrar que na época do Gabigol, muito se passava o pano no atacante. E dessa vez aí, a diretoria do Flamengo, e principalmente o treinador, não vai passar e não tolera esse tipo de atitude. Então, parabéns ao Felipe Luiz. Achei que ele foi muito bem nesse sentido. E é isso. Ninguém é maior que o Flamengo. Nem o Felipe, muito menos o Pedro. O Flamengo é do povo. Mas o Flamengo não pode ser de jogadores e atitudes como a que o Pedro teve. Bora dar uma olhada também aqui no Mauro César Pereira, depois da vitória do Flamengo, ele comentando aí sobre o que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos. Mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando o Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite, e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores em situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros. Vene Casagrande também com bastante informações e análise aqui sobre essa situação do Pedro aí. Vamos conferir o que ele falou. Agora vamos para a informação principal desse vídeo. Pedro, galera, o que o Felipe Luiz fez ontem foi histórico. Várias declarações pesadas
falando que beirou a ridícula postura do Ayrton Lucas, do Pedro, desculpa, durante os treinamentos, falando que o GPS do Pedro, mostrando os piores índices de todos os atletas, deu uma declaração que ele falou assim: o Pedro não precisa me dar beijo, abraço, nada, ele precisa ser profissional. Chamou o Pedro de antiprofissional. Gente, ele rasgou o Pedro no sentido ruim mesmo, no sentido literal. Ele acabou com o Pedro nas palavras. Eu, de fato, esperava até que o Pedro fosse pronunciar, mas até a gravação desse vídeo aqui não teve pronunciamento. E por falar em Pedro, ele estava no Maracanã, acompanhou o jogo lá em um dos camarotes, não foi relacionado, como o próprio Felipe Luiz aqui. Eu estou resumindo para vocês, porque foram várias declarações bem pesadas. Algo que eu nunca vi, de verdade, gente. Nem nos piores comportamentos de vários jogadores que eu fiquei sabendo em bastidor. O treinador, quando ia numa entrevista coletiva, sempre amenizava. Eu até entendo amenizar, mas a gente sempre pede aqui para o treinador falar a verdade. E quando ele fala a verdade, eu vou criticar? Eu não vou criticar. Mas eu entendo o torcedor que critica a postura do Felipe Luiz por entender que ele está desvalorizando um ativo. Então, eu entendo todos os lados e eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa postura do Felipe Luiz ao chegar na entrevista coletiva e acabar com o Pedro? Ele falou assim de uma forma do Pedro que, assim, cara, de fato, eu não esperava. Eu fiquei perplexo assistindo ao vivo. Fiquei bem surpreso, porém, eu já sabia de tudo que estava acontecendo nos bastidores, só que eu não sabia que era esse ponto. E não é a primeira vez que isso acontece. A gente precisa trazer a cronologia aqui. O Pedro teve um problema parecido com esse nos tempos de Fluminense. Ele teve um problema com o Rogério Ceni, parecido com esse. Ele teve um problema com o Sampaoli, na comissão do Sampaoli, que resultou até em um soco na cara do preparador físico do Sampaoli no Pedro, e eu aqui não estou justificando soco, esquece, gente, soco é errado, agressão física é errada em qualquer momento, nada justifica a agressão, esse ato do preparador Pablo, mas, enfim, teve um problema, e agora com Felipe Luiz, e sendo que Felipe Luiz conhece o Pedro desde os tempos de jogador, porque eles jogaram juntos no Flamengo, e tem uma entrevista do Davi Luiz ao, abre aspas, do GE, dizendo que ele é amigo do Pedro, ele virou para o Pedro e falou: Pedro, se eu fosse treinador não te escalaria, falando da postura do Pedro no dia a dia. Gente, na boa, olha só, o Felipe Luiz não é o primeiro a reclamar da postura do Pedro no dia a dia. O Pedro não tem que ter vaga cativa e eu tenho uma linha de raciocínio. Eu, como chefe, se eu fosse chefe, eu não gosto de gente sem compromisso. Gente descompromissada eu não suporto. Pode ser o melhor profissional do mundo, mas se o cara chega atrasado, se o cara não dá o devido valor ao trabalho, isso é falta de respeito com os demais, gente. O Pedro está faltando respeito com os companheiros dele. Por que o Pedro, treinando desse jeito, da forma que está treinando, ele tem que ser titular e o outro que está dando a vida no treinamento tem que ser reserva? Vocês acham isso justo? Eu não acho justo, por mais que o Pedro seja craque, por mais que o Pedro te entregue 30 gols. Mas se o Felipe Luiz mantém o Pedro treinando desse jeito no time titular, ele perde o grupo, gente. Se o meu chefe, se eu tenho um chefe, meu chefe fica dando valor para um cara que, entre aspas, é miguezeiro e não me dá valor que eu dou à vida, eu vou ficar chateado com o meu chefe. O chefe vai perder o grupo. O Felipe Luiz está certo, gente. Eu sei que essa atitude vai desvalorizar o Pedro. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. E eu já vou entrando aqui na próxima informação. Assim que acabou a entrevista coletiva do Pedro, eu entrei em contato por telefone com um dos empresários. Na verdade, o principal empresário do Pedro. E ele me garantiu: Venê, eu vou trazer proposta para o Flamengo para tirar o Pedro. Eu vou tentar trazer uma proposta para tirar o Pedro. Sinceramente, eu não vejo uma mudança drástica no Pedro para ele voltar a ficar à disposição. Não vejo. Para mim é o fim da linha do Pedro. De verdade, assim. Eu acho que a chance do Pedro sair hoje é muito maior do que ele ficar. Depois dessa entrevista coletiva, vocês acham que o Pedro deve estar feliz? Duvido. Eu duvido.
Duvido. E eu também não vejo o Pedro melhorando o dia a dia dele no treinamento. Nunca foi um cara de treinar muito. Eu trouxe fatos para vocês. Véio. Fatos. Fatos. Goste ou não do Pedro, é um fato. Agora, teve essa entrevista coletiva do Felipe Luiz e tem um empresário do Pedro dizendo que vai trazer proposta para ele sair. Agora a situação é a seguinte, rapaziada. Porque o Pedro, ele tá aqui, ó. Apesar de toda a polêmica que vive o Pedro, ele já disputou 8 jogos do Campeonato Brasileiro, 2 a mais do que o limite de 6. E entrou em campo contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. Portanto, ele não tem mais condições de defender o outro clube nas competições nacionais. Como centroavante, poderia ficar disponível apenas nos torneios internacionais como o Libertadores Sul-Americana. Dificilmente um clube do Brasil, né, tentará contratá-lo, porque não pode jogar as duas competições, né? E os clubes que hoje talvez contratariam o Pedro aí seria o Palmeiras, né? Acho que não faz sentido para ele só para Libertadores, né? Porque é uma competição mais complicada. Pedro, se realmente quiser deixar o Flamengo, terá que fechar com algum time do exterior. Nas últimas semanas, um membro do departamento de futebol disse ao jornalista Mauro César Pereira que toparia vender por 15 milhões de euros. Acho pouco, tá? Mas com toda essa polêmica aí, dificilmente alguém vai pagar mais que 20, 25 milhões. A decisão de tirar o Pedro da partida contra o São Paulo foi da comissão técnica e repercutiu aí toda essa situação depois da partida com o Felipe Luiz rasgando o véu para cima do Pedro, nunca vi algo assim. Algum treinador falar do jeito que o Felipe Luiz falou, e não tá errado não, na minha opinião. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.